Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com todos da sua casa, da sua família. Eu quero iniciar a partir de hoje aqui o que eu posso denominar uma série em Lucas capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Nós vamos denominar a pesca maravilhosa e suas lições. Para cada vídeo nós teremos trazer uma lição extraída desse texto. Eu quero então fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. É a narrativa do evangelista Lucas, quando ele registra a pesca maravilhosa. Esse que é um título dado para essa pesca, porque realmente foi uma pesca maravilhosa. Então vamos lá para a leitura desses 11 versículos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Feita essa leitura, eu quero chamar a atenção para uma atitude muito nobre, uma atitude que eu diria inteligente e necessária até na minha vida e na sua vida. Esse exemplo vem dessa multidão. É bem verdade que essa narrativa, esse registro de que essa multidão queria ouvir a palavra de Deus, é sobre isso que eu quero destacar. A gente não sabe exatamente o que estava dentro do coração dessa gente, mas o fato de estar registrado aqui por Lucas deve chamar a nossa atenção, porque chamou a atenção de Jesus. O verso primeiro, vou repetir: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré ele pode ser chamado por lago de Tiberíades ou mar da Galileia. É um lago enorme, é o maior lago em Israel de água doce. Ele tem na sua largura, no ponto mais largo dele, ele tem 11 quilômetros e 25 quilômetros de comprimento. Então realmente é o que se pode ser chamado de Mar da Galileia. Isso é uma região onde Jesus Cristo operou muitos dos seus milagres, uma região riquíssima. Riquíssima por quê? Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, andou muito nessas regiões e mostrou ali o seu poder. Está ele aqui, uma multidão já comprimia Jesus. Jesus Cristo está fazendo bem, Jesus Cristo está ajudando essas pessoas a encontrar-se com Deus, a sua palavra, a sua solidariedade com o seu poder, curando, libertando as pessoas. Claro que Jesus seria cercado de pessoas que sofriam nas mãos do Império Romano. Esses pescadores, por exemplo, eles estavam voltando de uma pesca muito frustrada. Isso era para eles era trágico, porque não pescar
significava não ter um produto para vender. E eles não poderiam pescar livremente naquele mar, tinha impostos. Roma cobrava impostos das pescas feitas naquele lago e outros. Então eles estão voltando muito frustrados. Então imagine, gente, essa turma, essa gente, eles estão tendo a oportunidade de ter alguém, um homem, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o prometido, que eles ainda não percebem que ele é tudo isso. Eles vão conhecer gradativamente essa pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo já fez o suficiente para que multidões o cercassem. Eu quero compartilhar com você essa lição dessa multidão. Uma lição maravilhosa, apertando a Jesus Cristo porque queriam ouvir a palavra de Deus. Estavam sedentos pela palavra de Deus. E eu preciso, você também, se perguntar até que ponto nós estamos assim, apetitosos pela palavra de Deus. Até que ponto nós estamos nos movendo para ouvir a palavra de Deus. Mesmo que o que está nos levando a isso seja uma situação econômica, um problema familiar, até que ponto essas ocorrências da vida, esses limites da vida estão levando a mim e a você a querer ouvir a palavra de Deus. As pessoas no desespero, elas passam a buscar em fontes que não pode, na realidade, saciar a sede e a fome. Começam a apostar em meios que não levarão essas pessoas para mais próximo de Deus. Mas há pessoas, e essa multidão é um exemplo disso, eles querem ouvir a palavra de Deus. Já perceberam que dos lábios de Jesus brota a palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele reage. Essa reação de Jesus é muito significativa. Quando ele percebe que aqueles discípulos estão voltando da pesca, ele logo percebe que ele pode facilitar para ele e para aquela multidão. Então ele pede o barco de Pedro emprestado, o barco de Simão, Pedro, e assentando naquele barco ele passa a ensinar a multidão. Então essa é a primeira lição dessa série. Jesus Cristo reage positivamente àqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Eu termino aqui com outro exemplo, não de uma multidão, mas de uma mulher, que é Maria, irmã de Marta e também de Lázaro. Esse trio de irmãos que eram amigos de Jesus, uma casa que Jesus gostava de passar, e eu acredito pousar também na casa deles. Muitas vezes Jesus esteve ali, e uma das vezes em que Jesus chega com seus discípulos, Maria tem uma atitude maravilhosa, você pode ler depois, está em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, você vai encontrar essa narrativa, em que Jesus, chegando na casa de Marta e Maria tem uma atitude muito linda, ela reproduz a atitude dessa multidão. Ela senta-se aos pés de Jesus porque ela quer ouvi-lo. Ela quer ouvir a palavra de Jesus. Ela sabe que Jesus Cristo é uma fonte, sabe, uma fonte de águas vivas. Então ela não quer perder a oportunidade. E ela tem uma atitude que incomoda a sua irmã Marta. E Marta, logo incomodada também com a Maria, que está sentada aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra, ela vai até Jesus e solicita: Senhor, por favor, diga para minha irmã me ajudar. E Jesus, ele prontamente diz: Marta, Marta, você está ansiosa e ocupada com muitas coisas, mas tem uma coisa que é importante e necessária, uma única coisa. E Maria escolheu, e eu não vou tirar isso dela. Então, que eu e você tenhamos uma atitude assim com a palavra de Deus.
Não despreze a palavra de Deus. Não coloque a palavra de Deus em segundo plano. Que o Senhor nos dê discernimento, capacidade de perceber o valor da palavra. Que as nossas idas ao templo, à casa de oração, que as nossas ações religiosas, que as nossas liturgias de culto, que elas sejam todas marcadas por alguém que deseja ouvir a palavra de Deus. Desde um hino, a letra de um hino, a mensagem pelo pregador da noite, no culto, na sua igreja, na minha igreja ou em qualquer outro lugar, que a sede pela palavra de Deus possa marcar a mim e a você. Por quê? Porque Deus reage, vou repetir, Deus reage àqueles que querem ouvir a sua palavra. Jesus Cristo reagiu e criou circunstâncias favoráveis àquela gente que queria ouvi-lo. Que eu e você amemos, acima de tudo, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.